Gratidão por um favor divino. Sabedoria sem humildade é possível? Dons espirituais. Para que serve? Vamos descobrir. Olá, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras. Eu sou a Solange Lima e hoje vamos estudar estes textos que estão na tela. Começaremos pelo livro de Salmos. Iniciando o Salmo 105, um salmo que exorta o povo de Israel a serem gratos pelo favor divino. É mais um salmo exortando o povo de Israel a serem gratos ao Senhor por tudo que receberam da parte do Senhor, por todos os livramentos. E o que se destaca nos versos deste salmo de hoje é um chamado a alegrar-se no Senhor, a buscar pela face do Senhor para encontrar nesta face força e alegria. Então é um salmo que ensina que na presença do Senhor o homem encontra tanto alegria quanto força. Livro de Jó, um livro de sabedoria. E vamos falar dessa sabedoria. Será que somente o idoso tem sabedoria? A sabedoria vem com a idade, vem com os cabelos brancos? Será? E a sabedoria vem sem humildade? Com certeza não. Nenhuma coisa nem outra. Nem a sabedoria está destinada somente aos idosos e tampouco a sabedoria vem junto com falta de humildade. A humildade é uma das características da sabedoria, como Jesus, manso e humilde de coração. Mas no texto de Jó surge no cenário um amigo que até então não tinha sido citado. Até este momento não havia sido citado o nome do jovem Eliú. Eliú surge na conversa depois de Jó e os três amigos se calarem. Jó se defendia, os amigos acusavam Jó de pecado, até que chegou o momento que todos se calaram. O último a falar foi Jó, e tanto ele quanto seus amigos pararam de argumentar. E então surge Eliú. E Eliú começa seu discurso chamando a atenção tanto de Jó quanto dos três amigos de Jó. E ele deixa muito claro que até então ele se manteve calado porque ele era jovem. O idoso tinha o direito de falar antes de falar primeiro e Eliú teve o cuidado de esperar que todos falassem até que ele percebeu que ninguém mais ia falar, então ele tomou a palavra. Mas, ainda sendo jovem e deixando claro que respeitou a idade daqueles sábios, Jó e seus três amigos, ele não teve medo de confrontá-los e dizer que, embora eles fossem anciãos, eles não tinham sabedoria. E deixou expresso que a sabedoria não está associada com a idade. Muitos anciãos podem não alcançar sabedoria, assim como muitos jovens podem sim serem sábios. O mais interessante é que Eliú fala contra a falta de sabedoria ou do uso dessa sabedoria de Jó e dos três amigos de Jó. E se coloca como, ainda que jovem, sendo sábio. Porém, aí já começa uma discrepância. Porque quem é de fato sábio não se gaba disso. A sabedoria vem junto com a humildade. E no discurso de Eliú, ele deixa muito claro que ele é o mais sábio de todos, embora seja o mais jovem. E ele diz para Jó que Jó entendeu mal os caminhos do Senhor. Na verdade, ele acusa Jó de ter entendido mal os caminhos do Senhor. E é mais um amigo que vai confrontar Jó, que vai acusar Jó. Antes, porém, ele faz todo um discurso dizendo que enquanto ele esteve calado, observando, ouvindo a fala de cada um, ele percebeu que todos os amigos de Jó, os três amigos, não souberam como falar, não souberam como explicar, não souberam como convencer a Jó e deixou claro que o homem não convence o homem, que é Deus que convence. Então, até o momento, parecia que Eliú estava fazendo tudo correto, parecia até que ele ia defender Jó. E ele se propôs a ouvir e defender Jó. Ele falou, olha, fale, eu vou te ouvir e eu vou te defender. Mas quem é Eliú para defender Jó? E depois de dito isso, ele começa então a falar para Jó quão errado ele está no entendimento que ele tem acerca do Senhor. E traz todo um discurso, assim como os demais amigos fizeram, de quem é o Senhor. E que se Jó se colocasse diante do Senhor, o Senhor o atenderia,
voltaria-se para ele, e ele acusa Jó pelo fato de Jó ter falado algumas vezes que Deus estava como seu inimigo. Ele acusa Jó sobre isso, por ter dito essas palavras, e diz que Jó está completamente errado, mas que ao contrário, se ele se voltar para Deus, se apresentar para Deus, se humilhar diante de Deus, e aí ele deixa subentendido que Jó precisa sim reconhecer os seus erros, confessar os pecados, e então Deus vai ouvir, Deus vai devolver a ele tudo. Ele mostra como Deus age. Ele está ensinando Jó quem é Deus. Todo trabalhado na humildade, só que não. Eliú fala que Deus visita o homem nos sonhos, inclusive. Ele está dizendo para Jó que, olha, se você realmente quiser ter essa amizade com Deus, se você se arrepender, se prostrar, Deus tem misericórdia e fala com o homem até quando ele está dormindo, para dar ao homem a chance de se redimir, de ser resgatado por ele. E o capítulo é concluído, não terminou ainda a fala de Eliú, vamos continuar amanhã. Mas o capítulo de hoje é concluído com uma forma muito humilde da parte dele. Humilde, só que não. Ele simplesmente disse para Jó com estas palavras. Vou até ler para ficar bem claro. Se tens alguma coisa que dizer, responde-me, fala, pois desejo te defender. Se não, escuta-me, cala-te, e eu te ensinarei a sabedoria. Tudo bom contigo? Tá bom para você? Humildade, né, meus amigos? Humildade. Então, Eliú, assim como os outros amigos de Jó, mostrou que de sabedoria eles não entendem muita coisa. Vamos ver como continua esta conversa amanhã. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Seguimos falando da ceia do Senhor. Paulo ontem deu um pito em todos aqueles irmãos porque se reuniam e comiam deliberadamente, todo aquele contexto que a gente viu ontem. E agora Paulo vai explicar o que é de fato essa reunião da ceia do Senhor. É o clássico texto muito conhecido, muito usado em todas as igrejas ao ministrar a ceia do Senhor, onde Paulo ensina o conceito, o princípio, o porquê da ceia do Senhor. Ele fala sobre saber discernir o corpo do Senhor e para o homem se examinar, olhar para si, e é para esperar uns pelos outros para comer. Então Paulo está dando toda a explicação. Olha, para que serve a ceia? Qual é o princípio, o contexto desta ceia? Qual é o motivo de vocês se reunirem? Não é para vocês se reunirem simplesmente para comer. Tem que discernir o corpo de Cristo. Tem que entender que aquele pão representa o corpo de Cristo. Representa o que Cristo fez na cruz, o sacrifício do Senhor. Ele se entregou para que vocês fossem redimidos, salvos. Então ele fala sobre este se examinar. Cada um examine-se a si mesmo. Paulo fala que por conta de não fazer esse autoexame, há entre eles muitos doentes, muitos que dormem, fala do pecado. Então ele diz, quando porém somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Ele fala primeiro do homem se analisar para que ele mesmo, ele diz, mas se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Então Paulo está dizendo claramente sobre se julgue, se olhe, se observe. E então viva na verdade, assim você não vai ser condenado. Mas se você não fizer isso, então Deus vai te julgar, e Ele faz isso para corrigir, para que você não seja condenado com o mundo. Mostrando ali o cuidado de Deus de manter o seu povo orientado, debaixo da orientação e do cuidado do Senhor. E então Paulo fala sobre os dons espirituais. O motivo, a razão, para que existem os dons espirituais? Porque na igreja de Coríntios havia muitos dons espirituais. Porém, eles não estavam sabendo como lidar com aquilo, como administrar, a razão dos dons, e estava havendo muita confusão no meio deles. Paulo fala para eles, eu não quero, acerca dos dons, que vocês sejam ignorantes. Lembrem-se que vocês, quando estavam no erro, quando eram gentios, serviam a deuses mudos. Então agora vocês precisam entender como é que funciona essa questão espiritual, dos dons espirituais, e entender que os dons espirituais são dados por Deus e há um motivo para isso. É para edificação do corpo, não é para uso próprio, mas é para edificar. Então ele fala dos dons, como são distribuídos e que Deus dá a cada um o dom que ele quer dar.
É Deus que escolhe, é Deus que distribui os dons e cita alguns dons, fala do dom da profecia, dom da palavra de conhecimento, da palavra de sabedoria, dom de língua, interpretação de língua. Ele traz uma relação dos dons e deixa claro que é para fortalecer a unidade, o corpo, não é para o próprio benefício. E também o homem não usa isso deliberadamente da forma que ele quer. A manifestação vem pelo agir do Espírito Santo de Deus. E no texto de amanhã, Paulo vai continuar falando do uso dos dons. Então, te espero amanhã aqui, se Deus disser que sim.